Boa noite, muito obrigado pela presença de todos. Então, hoje organizamos este evento, que é o evento do lançamento do livro de Bernard Edelman, A Legalização da Classe Operária. Eu gostaria sempre de fazer registrar que esse livro é fruto de um trabalho coletivo. Então, há um coletivo que realiza o trabalho, há uma contingência de que esse coletivo seja de alguma forma representado por algumas pessoas que têm que fazer a representação e que participaram do processo final. Mas o processo é todo ele realizado coletivamente. Então são mais de 15 pessoas envolvidas na realização dessa obra, na divulgação. É uma rede. Nós acreditamos nisso, nós acreditamos que as coisas, que é uma contingência dessas pessoas estarem aqui, mas isso daqui é um processo coletivo. Tá? E a ideia hoje é nós fazermos uma exposição breve, cada um dos tradutores terão 10 minutos para fazer uma apresentação do texto, e depois nós passarmos para outra sala, que é a sala onde estão os livros, tanto o próprio livro da legalização da classe operária, quanto os livros outros da Boité. E, embora eu fui convencido que, na verdade, o tradutor tem uma certa parceria na escrita, né, na produção da obra, e assim, convencido por Isabela que nós passamos como tradutores a ser coautores, a gente vai ficar à disposição de vocês para assinar no livro, mas não somos nós que é o Edelman que deveria estar aqui assinando, mas é só uma contingência dessa coautoria transitória. E aí a gente escreve Edelman para vocês, o Jorginho, PP Edelman, a gente já faz isso lá para vocês, a gente pode fazer isso. Então nós vamos passar a palavra. Queria agradecer já a presença de todos, e nós temos aqui várias pessoas, então eu não vou discriminar as pessoas, porque assim eu posso cometer algumas deselegâncias em não nominar algumas, né? Mas nós temos várias entidades que participam também do processo de divulgação, que a gente trabalha muito com sindicatos, com partidos, a gente trabalha muito com associações, com movimentos sociais, com fábricas ocupadas. Então aqui deve ter um pouquinho de cada uma das pessoas desses movimentos sociais. Então eu não quero cometer a indelicadeza de nominar alguns e não nominar os demais. Então por isso eu não vou nominar ninguém, mas eu agradeço a todos esses movimentos sociais que são os nossos parceiros na divulgação dos textos. O Pablo vai falar 10 minutos apresentando a crítica marxista do direito no Brasil e o Edelman nessa crítica marxista. Flávio vai falar mais uns 10 minutos a respeito especificamente dessa obra, do texto. O Jorge Sotomayor vai fazer a contextualização da obra na perspectiva do direito sindical brasileiro, e eu vou encerrar com o capítulo final, que é as ilusões perdidas. E aí eu vou falar sobre as ilusões perdidas. Boa noite. Na nossa divisão de tarefas, eu fiquei encarregado de falar um pouco, de contextualizar um pouco o Edelman, tanto do ponto de vista de como ele se insere na crítica marxista do direito, quanto do ponto de vista do contexto histórico em que a obra foi produzida. Então, e em seguida, passo adiante para que cheguemos na obra finalmente. Bom, em primeiro lugar, sobre a crítica marxista do direito, é importante notar que, na verdade, essa crítica ela se inicia propriamente no início do século XX, no contexto da Revolução Russa. É claro que, já em Marx, principalmente no Capital, nós encontramos apontamentos fundamentais que vão servir de base para essa crítica. No entanto, em Marx nós encontramos ainda um tratamento sistemático, um debruçar efetivo sobre o direito enquanto um campo autônomo de investigação, do ponto de vista marxista. Isso vai se dar, como eu disse, com a Revolução Russa, a partir da polêmica que se estabeleceu entre dois juristas soviéticos, no caso, Piotr Stutka e Eugênio Pachucanes. Stutka era comissário do povo para a justiça e Pachucanes era o vice-comissário do povo. E entre eles se estabeleceu todo um debate que foi colocado, na verdade, pela situação objetiva da Revolução. Então, com a derrubada do governo provisório e a política dos bolcheviques, se inicia
um processo de transição socialista na Rússia, e essa transição coloca o problema do direito, tanto do ponto de vista do que seria a superação do direito burguês até então vigente, quanto do ponto de vista do que seria colocado no lugar. Seria um direito socialista? Seria uma outra coisa? Enfim, colocou-se então todo um debate sobre o direito, seu caráter, e esse debate ele ficou polarizado então por esses dois autores. No caso do Stuttgart, ele colocava, aí fazendo uma síntese muito apertada, ele colocava que cada classe revolucionária teria o seu direito. Então a burguesia, quando foi revolucionária, ela trouxe o seu direito e, portanto, o proletariado, ao se insurgir como classe revolucionária, também traria um direito operário socialista, e que seria o direito desse período de transição. Estou fazendo aqui uma simplificação bastante grosseira, mas o tempo não me permite muito além disso. Já o Pachucanes, ele vai fazer um questionamento muito mais profundo. Ele vai dizer que antes de nos perguntarmos sobre o caráter do direito na sua relação com as classes, é preciso perguntar sobre quais condições históricas nós podemos encontrar as categorias daquilo que nós chamamos de direito. E esse questionamento, na verdade, ele se dá a partir de um rigor metodológico muito grande, que é aquele que nós encontramos no Marx, no Capital, na sua crítica à economia política. Então, assim como Marx procurou partir, no caso da mercadoria, enquanto a forma mais simples da economia política, Pachucanes faz um movimento similar, e ao invés de pensar o direito como uma categoria histórica que só mudaria ao longo do tempo conforme o conteúdo de classe, não, ele vai pensar na forma do direito. Vai pensar nas categorias basilares ao direito e na sua historicidade. E ele vai encontrar na mercadoria esse ponto de partida. E ao fazer isso, ele vai encontrar então uma ligação tanto lógica quanto histórica entre a mercadoria e o sujeito de direito, que seria aí a categoria basilar do direito. Portanto, um paralelo muito claro entre capitalismo e forma jurídica. A forma jurídica aí na sua máxima expressão. De tal forma, inclusive, que permitiria ao direito finalmente se diferenciar de outros fenômenos, como a moral, os costumes, a religião, assim por diante. Então, Pachucanes, ao fazer isso, ele se coloca aí como o máximo aí da crítica do marxismo do direito do ponto de vista metodológico. E o Edelman, ele é caudatário desse viés crítico. Ele vai partir dessas premissas. Mas, na verdade, mais do que partir, ele vai retomar e aprofundar. Retomar, porque a elaboração de Pachucanes não foi conclusiva. Pachucanes, em que pese teve um papel de enorme importância na crítica do direito, ele não exauriu propriamente essa crítica. E sequer pretendeu. Se nós olharmos o que ele coloca, ele fala, isso aqui é uma teoria geral, estamos aqui iniciando uma investigação. E é um texto brilhante, enfim. Mas não era um texto que esgotava todas as questões possíveis aí no campo do direito. Infelizmente, Pachucanes não teve condições dele mesmo avançar nessa crítica, na medida em que o processo de burocratização da União Soviética acabou desencadeando toda uma perseguição política contra diversos quadros do Partido Bolchevique. Pachucanes foi um deles, e acabou perecendo, acabou sendo executado no contexto dos processos de Moscou, tendo em vista que a sua teoria não estava de acordo com o cânone stalinista que estava sendo afirmado, que era um cânone mais positivista, do Ivyshinsky, que buscava pensar um direito socialista enquanto uma simples materialização da política do Estado soviético, no caso da burocracia de Estado. Então, com isso, houve todo, não só um retrocesso na Revolução, como inclusive um empobrecimento muito grande do ponto de vista teórico da produção do marxismo russo, e do ponto de vista... E na localização do direito, da teoria do direito, houve aí um dano muito grave. Foi necessário, na verdade, que o stalinismo viesse a se enfraquecer, que o stalinismo em todo o seu aparato, todo o seu arcabouço, o chamado marxismo oficial, que era associado a ele, foi necessário que todo esse aparato ao menos sofresse um abalo para que houvesse uma oportunidade de renovação. E esse abalo se deu aí no contexto, depois do 20º Congresso do Partido Comunista Soviético, com o início da desestalinização, com alguns processos revolucionários importantes que começaram a sacudir um pouco, abalar um pouco esse grande prestígio aí que tinha o stalinismo. No caso da França, isso se dá principalmente a partir do maio de 68. A França, na verdade, já passou
né, desde 45 por alguns processos nos quais o Partido Comunista Francês, representante direto, né, da política do Kremlin, ele já teve políticas bastante contra-revolucionárias, né, no sentido de se opor a muitas demandas das massas. Mas no maio de 68 nós temos aí um marco muito importante, né, sobretudo porque, se nós observarmos aquele processo, aquele ascenso revolucionário, a gente observa primeiro, né, que o ascenso em si ele passa em grande parte por fora da influência do PCI, em muitos momentos contra ele, contra o partido, e contra a CGT, no caso a Central Sindical ali da França, né, no caso. E observamos também que quando o Partido Comunista Francês, quando o stalinismo consegue assumir o controle desse processo, ou minimamente, o que se observa é que ele desloca esse processo para as malhas da institucionalidade, da negociação sindical, enfim, para um terreno no qual foi possível uma canalização daquela explosão revolucionária para um terreno seguro para a burguesia, né, para um terreno institucional. Isso, essa percepção é fundamental para a gente entender o sentido da obra de Edelman, porque a obra dele vai nos demonstrar justamente que o terreno em que a luta de classe se realiza não é indiferente ao seu resultado. Ou seja, quando a luta de classe se realiza no estrito terreno jurídico, quando ela não consegue romper com esse ambiente, com essa moldura, ela está fadada a um horizonte reformista e, portanto, a reprodução das relações capitalistas. Na verdade, o Edelman, para chegar nisso, primeiro ele tem um momento em que ele vai fazer um aprofundamento na relação dele com a crítica marxista do direito, que se dá em 73 com a obra O Direito Captado pela Fotografia. É o primeiro livro dele, e é um livro extremamente interessante, é um livro em que ele aprofunda a elaboração do Pachucanes, principalmente fazendo um diálogo com o Althusser e com a teoria da interpelação ideológica do sujeito. Então Edelman, pegando aí esse viés althusseriano, ele vai demonstrar como o direito, exercendo um papel não só material, mas também ideológico, como ele vai interpelar ideologicamente os indivíduos, né, embasando suas práticas cotidianas, para constituir, na prática, na vida cotidiana, essa categoria do sujeito de direito, né, e como isso vai ser um ponto de apoio fundamental aí para a reprodução das relações capitalistas. Também estou apertando aqui todo o debate dele por conta do tempo, né? Mas, na verdade, ele faz esse debate ilustrando com a questão do direito de imagem, né? O direito captado pela fotografia tem a ver com a questão do direito autoral, que ele vai, inclusive, ter outras obras posteriores sobre isso. Mas isso, na verdade, é uma preparação para que ele chegasse no grande momento, na grande contribuição dele, que seria entender como essa forma jurídica vai se relacionar com a luta de classe. E aí eu passo para o Flávio, que ele vai explicar isso melhor. Gente, boa noite. Antes de passar propriamente a minha fala, eu queria dizer que esse eu acho que é um momento bastante importante, né, para a atividade que a gente promove, a atividade acadêmica que a gente promove aqui na faculdade. A ideia de traduzir esse livro, ela surge a partir do momento em que eu usei muito esse livro da minha própria tese de doutorado, e desde então eu já devo ter lido esse livro umas 7 ou 8 vezes, eu sei lá quantos, porque esse trabalho de tradução foi bastante intenso e é difícil a gente falar desse livro em 10 minutos, até porque em cada uma dessas 7 ou 8 vezes se descobre novas coisas, e vem um pouco daí a nossa vontade de traduzir esse livro e divulgar esse livro, principalmente, né? Ele é de uma importância para a compreensão da crítica do direito que talvez nem nós mesmos ainda tenhamos chegado até onde vai, porque é isso, a cada leitura é um outro aspecto que a gente percebe, é uma outra coisa que a gente enxerga, né? Então esse é um momento realmente importante. Eu me sinto muito orgulhoso de ter participado como um dos tradutores desse livro, e queria
também externar aqui publicamente o quanto que a identidade que eu tenho com o Pablo numa visão do que é um trabalho de tradução foi importante para esse trabalho acontecer, né? Queria agradecer aqui o Pablo especialmente pela colaboração e pela importância que teve a identidade da nossa visão sobre o que é esse trabalho de tradução. Então, dito isso, eu vou pensar algumas questões que eu acho que são algumas das questões que eu vim colecionando nas leituras desse livro, que eu acho que são bastante importantes até para a gente entender um pouco a ressonância que isso tem na organização do nosso direito coletivo do trabalho hoje, que vai ser a parte do Jorge, e na perda ou na recuperação da perda, aí vai ficar para cada um das ilusões que o Marcos vai fazer no final, né? Uma das coisas que eu mais gosto nesse livro é quando ele joga linguisticamente até com a ideia de quando a gente fala em direito do trabalho, né? Então você tem ali do, e essa preposição de, que está aí contraída no do, ela tem um sentido que é duplo, né? Então pode ser o direito do trabalho no sentido de que o direito pertence ao trabalho, ou pode ser o direito do trabalho no sentido de que ele é um direito a respeito do trabalho, que trata do trabalho. E essa brincadeira linguística, ela guarda toda a complexidade do tema sobre o qual Adelman se debruça, porque a gente está acostumado, muitas vezes, a tratar o direito do trabalho como um direito que pertence ao trabalho. É um novo direito, diferente do direito antigo da propriedade, que então é o direito do trabalho. E o Adelman, ele é bastante peremptório, né? Quer dizer, quando a gente fala direito do trabalho, nós estamos falando de um direito que pertence ao trabalho. É um direito, como qualquer outro direito, que se ajusta ao trabalho. Ou seja, é a forma que o direito encontra de capturar esta realidade do trabalho, né? E aí, claro, isso tem consequências gravíssimas, né? O Pablo apontou aqui a questão do campo da luta de classes, né? Então, o Adelman, como um altuseriano que compreendendo que a luta de classes não é um processo subjetivo, que, como diria o próprio Althusser, a luta de classes começa na própria exploração do trabalhador por uma outra classe a qual ele não pertence, e isso já é uma manifestação de luta de classe. Ele jamais falaria numa supressão da luta de classe. E a expressão que ele usa é desvio. Quer dizer, como assim desvio? Então a luta de classes, ela passa a se travar num outro âmbito. Então é importante perceber isso, porque aí pode também parecer que nós estamos tratando de um desdém absoluto por qualquer forma de luta ou de conquista, e a gente sabe que não é isso, até porque derrama-se muito sangue em torno disso, né? Mas o Adelman aponta a ferida, quer dizer, ele vai falar nesse desvio da luta de classes do preço que se paga do ponto de vista da luta de classes para que cada uma dessas conquistas aconteça, né? E o ponto de vista, e o preço que se paga está aqui, na capa do livro, né? Eu estava comentando isso com o Marcos hoje à tarde, né? A gente, quando observa manifestações artísticas relativas ao trabalhador, né, normalmente tem a graxa, né, o uniforme, aquela representação. E aqui na capa do livro, aliás, a Boitempo é boa de capas, né? Tem sempre umas capas bonitas, bem pensadas. Essa aqui é fantástica, porque ela mostra a classe operária legalizada, né? A classe operária que está representada na capa do livro não é aquela que a gente vê sempre representada, com a graxa e tal. Essa aqui é a classe operária legalizada. Que não existe. Ela não existe. Que não existe, né? Que é o que o Adelman fala na conclusão do livro. A classe operária não existe. Essa é uma das ilusões perdidas. A classe operária não existe. Então, quer dizer, porque quando a classe operária é legalizada, ela abandona o terreno que seria próprio da luta de classe pela ótica do trabalhador e passa para um terreno ascético.
né? O terreno das individualidades, das subjetividades, né? A luta de classes, para usar a expressão da Edelman, a luta de classes é contratualizada. Então, quando Edelman ele vai observar os fenômenos de direito coletivo do trabalho, então o sindicato, a greve, até a ocupação do lugar de trabalho no contexto de uma greve, quer dizer, ele vai identificar como o direito puxa tudo isso para dentro e transforma tudo isso em cláusulas de um contrato, né? E com isso desvia a luta de classes e com isso cobra um preço altíssimo para cada uma dessas conquistas, né, que os trabalhadores, né, arrancam com muito sangue, né? E com essa contratualização, com essa individualização, com essa subjetivação, ele traz talvez o que seja um dos processos mais perversos disso, que é realizar no desvio da luta de classes a separação de sociedade civil e Estado, né? Aliás, o Edelman não concluiu, né, esse trabalho. Você pega a edição francesa e está lá, tomo 1, a empresa. Estão sugerindo outros tomos. No livro, a gente inclusive percebe que os outros o tomo seguinte provavelmente trataria exatamente do Estado. Infelizmente, ele abandona o projeto, né, até por razões que ele conta aqui no prefácio. O livro foi proscrito, tornou-se um livro maldito, né. O prefácio é interessantíssimo também, escreveu especificamente para essa publicação em português. Mas ele dá algumas pistas no livro sobre como isso interfere na questão da separação sociedade civil e Estado, como isso leva, com a consequência da subjetivação e da individualização nesse processo, né? É a separação no contexto da luta de classes entre a dominação do capital e a dominação política, né? Então, por exemplo, quando ele analisa o fenômeno da greve política, a greve política é uma greve abusiva, uma greve que transborda os limites do contrato perante o direito. E por quê? Porque está falando de política, o capital não é responsável pela sua política, né? Quer dizer, não é. Claro que é, mas como é que você vai fazer essa responsabilidade acontecer dentro do direito que está baseado numa separação que está dada entre sociedade civil e Estado, né? Então, a leitura do Edelman, eu vou também ir fechando a minha fala para não me arrastar aqui no tempo, sugerindo, né, porque ele trata desses temas que a gente falou aqui com uma ironia leve, com uma linguagem que é muito gostosa assim, de ler, e mostrando muito isso, né? Eu vou fechar com uma frase em que ele está criticando aquilo que ele chamou dos juristas humanistas, né? Uma certa corrente de socialismo jurídico que era muito forte na França e que liderava esses estudos de direito do trabalho na época, né? E mostrando qual que é o drama e qual que é o dilema de tratar das questões de luta de classes pela perspectiva jurídica, né? Ele vai dizer: este é o sonho da burguesia, um capitalismo garantido de uma vez por todas pelo direito. Este é também o sonho de um certo socialismo, um socialismo de uma vez por todas garantido pelo direito. É contra isso que ele está se batendo, né? Não lutar a luta de classe sem desvio equivale a não assumir a gramática que nos é imposta pelo capital na sua dominação, que é política e é também econômica, né? Então, eu vou com isso passar a palavra para o Jorge para que ele nos mostre como isso acontece no direito sindical brasileiro. Atenção, hein, que eu vou mostrar isso. Alô, bom, boa noite. Boa noite a todos e todas, é uma grande honra estar aqui e eu começo primeiro agradecendo o Marcos, o Flávio e o Pablo pela gentileza que me concederam de poder participar com vocês dessa grandiosa obra e de tantas outras, né, que
virão pela frente. Me sinto muito honrado e prestigiado com essa possibilidade de estar junto com vocês. E como o Marcos disse também, o que nós fizemos aqui, que estamos fazendo, né, nesse trabalho e em vários outros, e mesmo individualmente, em artigos, textos e outros livros, né, não é nada além do que aquilo que produzimos coletivamente. E produzimos coletivamente não só nós aqui, 4 e outras pessoas, professores e tal, mas também com os nossos grupos, né? Os nossos grupos de pesquisa, os nossos grupos de estudos, com as pessoas que estão pensando juntas com a gente, as questões pertinentes ao direito, o marxismo, tentando entender o mundo a partir dessa metodologia de pesquisa, né? E faço referência especificamente, no meu caso, ao grupo de pesquisa Trabalho e Capital, né, o GPTC, de quem eu sugo, né, quase que semanalmente muitas ideias para depois incorporar aí em textos. Eu ontem mesmo falei, né, vou roubar umas ideias suas ali e tal, então, enfim, é um trabalho coletivo. Nada que a gente fala aqui, nada que a gente tenha produzido é fruto só de uma individualidade, né? E fico muito feliz também com a oportunidade de ver tanta gente, né, aqui, um público tão grande, né, num momento em que as pessoas estão aí por aí loucas atrás de respostas, né, assim, imediatas. Pessoas que estão aqui querendo refletir um pouco, né, sobre profundidade. E isso é muito, muito, muito importante mesmo, que nós estamos fazendo aqui nesse instante. E eu vou ficar com essa parte de tentar fazer um paralelo com a realidade. Olha, eu vou marcar a partir de agora, que sabido, né? 10 minutos agora. Só uma apresentação, um agradecimento. Vai falar que é golpe, né? Enfim. E aí, o direito... Nós vamos falar do direito de greve, né? Que as pessoas estão pelas ruas, quantas movimentações, quanto esforço que se tem pela defesa do direito de greve, né? Estamos aqui, de certo modo, questionando o direito de greve, né? O livro se trata disso, de fazer um questionamento crítico sobre o direito de greve, mostrando que a legalização, né, a greve enquanto direito, de fato social para fato jurídico, ela tem uma perspectiva de padronização, né? Estabelecer uma forma padronizada da classe trabalhadora existir no mundo das relações sociais do mundo capitalista. Então, como vai existir a classe trabalhadora desta forma, da forma legalizada? Porque isso também possibilita controle, né? Possibilita previsibilidade de condutas e efetivamente controle, repressão, né? Caso saia daquilo que é, digamos, aceitável do ponto de vista da preservação do sistema. Então, o direito de greve carrega essa questão posta pelo Edelman de que essa legalização serve como padronização e forma de repressão e punição. E parte de alguns artificialismos, né? Como se a classe trabalhadora, eu estou me valendo do texto, viu, gente? Como se a classe trabalhadora pudesse ser representada. Ela não é representável. Segundo ele, a classe trabalhadora é um fenômeno, né, político que não dá para se representar pela forma jurídica, ou pelo menos ela se representa na forma jurídica, mas na perspectiva de quebrar a sua própria essência. No entanto, vamos pensar assim, né, para facilitar as coisas da compreensão de como acontece a realidade, né? Vejamos que o nosso mundo, o mundo do direito, né, as normas jurídicas, elas são precedidas, muitas delas, de tensões políticas, e depois elas se transformam em um direito, né? E aí essa parte do texto do Edelman é muito bacana, porque ela centra foco na gente. Quem são a gente? A doutrina e a jurisprudência. Para dizer que nesse instante em que um fato político, né, gerou um direito, vem na sequência a doutrina e a jurisprudência para
se apoderar desse direito. Né? Se apoderar desse direito e desdizê-lo, ou seja, mantê-lo sob controle, sob exato controle. E esse é o papel que a doutrina faz. Né? Ele manda vários exemplos, e o papel que a jurisprudência faz. Quem vai dizer o direito, né, não é mais a classe trabalhadora. Quem vai dizer o direito é a doutrina e a jurisprudência. E aí lembre-se, no nosso caso, né, de quantas greves, né, que são exercidas como fato social, quando se apresenta como fato político, como se apresenta no direito, a primeira coisa que se diz é que aquele fato político não é político. Né? Que a greve, que é essencialmente um fato político, não é político. Não pode existir greve política. Não pode existir greve. Como não pode existir greve política se a greve é política? Né? Enfim, e aí a jurisprudência e a doutrina vem estabelecer requisitos, porque a greve só pode ser estabelecida, pode ser deflagrada por assembleia, e o conteúdo da greve passa por uma análise de abusividade, de ilegalidade, e se estende, vamos dizer assim, nos limites para permitir, por exemplo, o corte de pontos na greve, né, para permitir o desconto do salário durante a greve. Então você exerce o direito de greve, a liberdade de não trabalhar, mas você põe em risco o seu direito à vida, né, o seu direito à sobrevivência. E aí nem na lógica de ponderação lá de Lex e sei lá o que, isso se coloca, mas aí as contradições também não interessam, porque o que interessa é manter a greve, digamos assim, manter a greve, eu esqueci a palavra, domesticada, exatamente, Paulo, por isso que eu aprendo sempre com você. Manter a greve domesticada, é exatamente essa palavra. Né? E percebe, a pessoa vai, e aí quantas decisões nós temos, né, de greve que estão exercidas e estão sendo exercidas, e quando elas começam a incomodar demais, porque tem um momento em que a greve até, digamos, faz bem para o sistema. Né? Dependendo da lógica econômica e política estabelecida, a greve vai, não, é bom que eles façam a greve, porque dentro dessa greve a gente tem estoque, a gente tira o estoque, a gente causa, ou seja, a greve serve de algum modo. Né? Quando ela deixa de ser interessante, aí vem a repressão com tudo. Começa a descontar o salário. Né? De salário e todo um entendimento jurídico para dizer que é possível descontar salário de uma pessoa que está exercendo o direito de greve. Né? E utilização de interdito proibitório. Imagina, uma ação que é típica para as questões possessórias, né? Se utiliza para inviabilizar um direito, uma ação política dos trabalhadores no local que lhes pertence, de certo modo, que é o local de trabalho, se exercer a greve, né? E aí usa o interdito proibitório para fazer que os trabalhadores façam piquete a 300 metros de distância da porta do banco, da porta da fábrica. Que piquete é esse? Né? E inviabilizam, né, o direito de greve. Então, e aí, se a gente pode pensar, e aí vem essa questão também, né, que talvez vá na discussão do Marx, e o Pablo falou, e o Flávio também falou, assim, se a gente pode restabelecer essa luta de classes do ponto de vista do direito. Né? É que, da perspectiva da doutrina de jurisprudência, a gente acaba sendo induzido a fazer isso, né? Porque aí a gente vai contestar as possibilidades do direito e vai tentar achar formas jurídicas de dizer que o desconto de greve é ilegal, que o desconto de salário na greve é ilegal, que é possível a greve política, que é possível, digamos assim, a greve por fora, né? Que não é preciso a representação do sindicato, sobretudo quando o sindicato não está dentro dos parâmetros da democracia, então a possibilidade de uma greve por fora. Então a gente vai construindo no direito possibilidades de reconstrução do direito de greve. Né? E aí, não sei se isso é o que o Marx vai falar, mas não sei se isso representa que tipo de ilusão é essa, se a gente consegue, às vezes a gente consegue uma decisão ou outra, né? Aí sai todo mundo comemorando, que maravilha, o tribunal decidiu que não pode mais haver o corte de ponto na greve, tá, todo mundo fica feliz e tal. Né? Mas são vitórias que elas são pequenas, né, do ponto de vista do contexto geral, né?
Porque na lógica padronizada, o direito não é construído com uma lógica de classe, né? Assim, não com a lógica de classe do trabalhador, né? Com a lógica de classe da classe dominante. Então essas fugas do direito, né, para reconstruir um direito que favorece a luta de classe, podem ser, né, algum tipo de ilusão, mas a gente acaba fazendo, porque também não é desinteressante, não é desimportante, né? Claro que não, porque a luta do dia a dia tem representação. Mas essa luta do dia a dia que tem representação, ela tem que ser acompanhada de uma própria autocrítica, né? Dos limites e das possibilidades disso. E talvez essa obra do Elderman, isso que nós estamos fazendo aqui, seja importante para alimentar essa crítica, né, mais profunda, né, do direito, para a gente não esbarrar em algumas ilusões. E fica para mim bastante claro no sentido de que se em certa medida a ação política dos trabalhadores ela é conduzida e resumida a buscar um direito, né, quem depois vai dizer esse direito não é mais a classe trabalhadora, o direito não lhe pertence mais, né? Então isso é alguma coisa que precisa ser pensada, né? Se realmente o caminho, né, na luta por direitos é o caminho adequado para um tipo de sociedade que a gente imagina, uma sociedade diferente do que essa, uma sociedade que seja efetivamente igualitária, que tenha uma outra organização social que não essa que está aí. Então acho que essa leitura do Elderman, sobretudo nessa parte que me foi dedicada, me dá muito nítida essa visualização. E eu espero ter podido passar para vocês, né, no tempo preciso que me foi concedido. Gente, então só para encerrar, né, vocês terem mais uns 10 minutos aí de tolerância para a gente encerrar, me foi dado falar da parte final, que é a parte que diz respeito às ilusões que foram perdidas. E a expressão é exatamente essa, as ilusões perdidas. Para a gente entender esse processo de ilusões perdidas, a gente tem que ler o prefácio. E, na verdade, o prefácio ele é muito significativo, porque ele escreveu o prefácio especificamente para essa edição, foi muito gentil, muito generoso, revisitando o tema. E ele fala num determinado momento que, no instante em que ele escreveu esse livro, ele já tinha perdido as ilusões. Ele fala isso, eu perdi as ilusões. A esquerda perdeu. Era 10 anos antes, depois de maio de 68, e 10 anos antes da queda do muro, o processo de degringolamento na União Soviética já estava bastante avançado, e ele coloca, eu perdi as minhas ilusões. Se eu perdi as minhas ilusões, eu tenho que fazer a minha autocrítica. É o momento de um revolucionário sentar e fazer a sua autocrítica. E aí ele falou, eu vou fazer a minha autocrítica. E o livro é uma grande autocrítica, e o que eu acho muito impressionante é, você lê esse livro, você lê de novo, você descobre uma outra coisa, depois você descobre uma outra coisa. E aí, quando ele fala das ilusões perdidas, ele fala que a primeira ilusão perdida isso é uma provocação. Ele é chamado pela companheira do Edelman, perdão, do Althusser, de traidor da classe trabalhadora. Meio aquela convulsão, ele escreve isso aqui ressentido. Ele fala assim, ela me chamou de traidor da classe trabalhadora. O cara falar isso ressentido, o coração ali pulsando ressentido, né? Althusser estava ao lado e ficou prudentemente em silêncio. Prudentemente em silêncio. Essa expressão que ele usou é essa, prudentemente em silêncio, né? E aí ele fala, a primeira ilusão perdida é a de que existiu em algum momento da história, a não ser em alguns momentos muito específicos, muito próprios, a classe operária. Puxa, alguém virar e falar assim, nós estamos falando de luta de classes esse tempo todo, e alguém vira e fala assim, nessa luta de classes, já que essa classe trabalhadora se embrenhou, se colocou no terreno específico da burguesia, você não pode falar que como determinação histórica de luta, ela tenha existido. E a expressão dele é maravilhosa. Olha como ele fala.
a primeira e mais tenaz, a mais inextirpável de nossas ilusões é a crença de que a classe operária existe. A classe operária jamais existiu. Nossa, isso é muito forte, gente. Isso é muito forte um cara falar isso. Você imaginou a comoção que ele criou? Jamais existiu. Ela irrompeu na história em pessoa em algumas poucas vezes. A Comuna de Paris, maio de 68 e a Revolução de 17. E, eventualmente, nos interstícios, ou seja, nas práticas, quando as práticas do aparelho de Estado não se manifestava, e naquele momento em que ela não foi pega, é uma expressão althusseriana, né, pelos aparelhos ideológicos de Estado, quando ela não era pega, ou seja, no momento de uma greve selvagem, que você não observava as competências, quem podia, quem não podia, quando a classe trabalhadora saía do quadro de competências, olha, isso é muito importante, estabelecido pela burguesia de quem na classe trabalhadora poderia fazer tal ou qual coisa. Olha que lindo isso aqui. Gente, eu sou muito emocionado com esse livro. Sério, eu sou muito entusiasmado com esse livro. Isso é uma coisa impressionante. Entregar isso ao mundo, a Boitempo realiza um gesto de generosidade que vocês não sabem. Eis, portanto, em poucas palavras, como se apresenta a sociedade burguesa, em que literalmente a classe operária desapareceu, sem território, sem voz, sem palavra, encarcerada no Estado, na empresa, nos partidos e nos sindicatos, amordaçada, enganada e errante, sem eira e nem beira, em delito contínuo de vagabundagem. Olha que lindo! Em delito contínuo de vagabundagem. Você sabe o que é isso? Eu me lembrei da assim chamada acumulação primitiva. Vocês se lembram que a primeira maneira de empurrar o trabalhador para ser um sujeito livre, igual e proprietário, era colocá-lo como livre para trabalhar. E para ser livre para trabalhar, um dos delitos que foi acometido à classe trabalhadora era o de vadiagem. Era o de vadiagem. E ele fala assim, ela foi... e ainda é. Sim. Olha, e esse cara falando isso numa frase assim quase que despretensiosa. Ele remonta a tradição marxista nessa frase. A segunda ilusão perdida é de que liberdades podem virar direitos. Cara, esse sujeito é um gênio. Ele está simplesmente debatendo com uma antecedência de 30 e poucos anos, com a teoria do reconhecimento. Está dizendo o seguinte, olha, essa ideia de que você é reconhecido por direitos, né, por a obtenção de direitos, é uma ideia de que você pode colocar os direitos como forma de reconhecimentos e isso seria suficiente. Aí esse sujeito, para o desespero geral, ele tipo assim, eu não posso falar mais do que isso, porque eu já sou traidor da classe operária tendo falado isso. Então, ele dá um código final. Ele dá um código final. Primeiro ele mostra que o homem, o humanismo do jurista humanista é o mesmo do Stalin. É engraçado que ele faz como o homem do humanismo aparece num e no outro. Aí já começa assim. Aí ele fala assim, despretensiosamente. Olha, dizem que a gente não pode ler a última frase do livro, mas que a gente acaba com a surpresa do livro, né? Eu vou ler a última frase. Eu odeio, assim, eu simplesmente odeio ir a filme e não saber o final. Eu sou daqueles que adoram a previsibilidade. Eu chego para a pessoa assim, qual é o final do livro? Você está na fila, por favor, me dê o final do livro. A minha esposa está aqui, ela está fazendo assim que ela sabe que eu pergunto e ainda falo para ela qual é o final do filme. Então, assim, então eu vou ler o final, mas eu não vou ler o final como um começo de tudo. Um começo de tudo. Olha o que o cara fala. Última palavra. É que o texto Isabela, a gente participou muito disso, né, com uma cumplicidade enorme. Os trabalhadores da Boitempo, eu queria aplaudir os trabalhadores da Boitempo. Então, assim, um aplauso para os trabalhadores da Boitempo. Olha, uma última palavra. Através do espelho. Você quer o que é através do espelho?
esse livrinho aqui, Alice. Através do espelho. Um livro de criança. A questão, diz Alice, é saber se é possível fazer uma mesma palavra significar um monte de coisas diferentes. Alice está falando pro Humpty Dumpty, que é, o Humpty Dumpty é aquele ovo assim, que tem perna e que tem braço, e tem, sabe, fica sentado num muro fininho assim, a Alice está conversando e ele está lá naquele muro bem fininho, para mostrar a precariedade até da própria conversa. Aí ele fala, não, Alice, a questão não é saber se as coisas podem receber vários nomes. A questão é saber quem é o mestre, quem manda. Ponto final. Caraca! Gente, o cara acaba um livro e escreve assim, ponto final! Se o cara escrever ponto final na última frase do livro, já era genial. Ponto final. Ele acaba o livro e fala, ponto final. Não é muito impressionante? Ponto final. E é ponto final mesmo. Só que aí eu fui falar assim, não pode ser ponto final. Eu fui ler o tal da Alice, eu fiquei lendo a porra da Alice. Eu fiquei essa semana inteira lendo esse negócio. Falei assim, por que esse cara fez esse negócio? Aí eu fui ler a parte do inteirinho, Alice lá através do espelho, né? Aliás, Alice é através do espelho e o que a Alice encontrou lá. Eu descobri o que a Alice encontrou lá e o que ele encontrou. Quer ver? O resto da fala. O resto da fala é o seguinte. Meu nome é Alice, mas... Aí o Humpty Dumpty. Um nome bem bobo. O que isso significa? O nome deve significar alguma coisa? Alice pergunta ambiguamente. Claro que deve, Humpty Dumpty respondeu com risada curta. Meu nome significa o meu formato. Aliás, eu tenho um belo formato. Com esse seu nome, você poderia praticamente ter qualquer formato. Olha bem. Olha com o que ele está dialogando. Mais pra frente, olha, ele não quis dizer, porque ele já estava proibido de dizer várias coisas. Aí vai mais pra frente e vai explicar para ela a importância da palavra. Fala assim, eu recebo presentes de desaniversário. Ela fala assim, presentes de desaniversário? Eu sou mais afortunado que você, porque eu recebo presentes de desaniversário. Eu falo assim, mas por quê? Olha, aniversário, quantos dias tem o ano? 365. Quantos dias você faz aniversário? 1. Quantos dias você não faz aniversário? 364. Portanto, eu faço 364 anos, tenho presentes de desaniversário. Eu sou mais afortunado que você. E aí ele vira e fala assim, isso é a glória. Aí ela fala, mas glória não é a palavra certa para isso. Aí ele completa. Mas glória significa um belo e demolidor argumento. Quando eu uso uma palavra, diz Humpty Dumpty, num tom bastante desdenhoso, ela significa exatamente o que eu quero que signifique. Nem mais, nem menos. A questão é, se pode fazer as palavras significarem coisas diferentes. Aí ele fala, a questão não é isto. A questão é saber quem manda. Ponto final. Ou seja, quem atribui a palavra, a fala. Quem diz que é negro, quem diz que é mulher, quem diz que é... Olha, então, o grande debate que ele já estava começando a fazer era o debate com a questão da linguagem. Vocês sabem que 2 anos antes, o Habermas já começava a escrever a questão do agir comunicativo. 2 anos depois, ele escreve, em 1981, 3 anos, a teoria do agir comunicativo. Ele já estava dizendo o seguinte, nós vamos ter confrontamentos muito mais graves nos próximos anos com essa gente que acha que a fala, a comunicação, o agir comunicativo é que vão determinar o mundo. Porque eles vão saber dessa tecnologia e eles é que vão dizer o que as coisas são. E, portanto, eles é que vão mandar. Então aqui há tanto subtexto, há tantas possibilidades, né? Eu só abri uma das possibilidades. Né? Então, assim, ele caiu exatinho, tá vendo? Não é emocionante você ter um livro assim no mundo? Não é emocionante você ter um livro assim no mundo? O meu já está até riscado, eu já profanei o livro. Eu até já está com coisas, então ele é um livro que já existe, profanado, e assim por diante. Que tem gente que
tão idealista que não acha que isso é um absurdo no livro. Eu não, eu sou materialista. O livro existe sujo, com a mão de graxa nele, com o trabalhador pegando. Ele existe fisicamente. É assim que existe o livro para mim. Então, isso aqui foi mais a parte alegórica, né? Então, eu vou chamar aqui a Ivana para fazer uma fala final de encerramento dessa... A Ivana, que é a... Vai sim fazer uma fala... Eu não falo, eu vou dizer que não vai ter golpe. Ivana, posso, antes de você vai fazer a fala final, antes de falar, porque o Marcos me sugeriu exemplificar que a minha parte é fazer a atualidade, entendeu? E aí a atualidade de quem manda, de quem pode, traduzindo tudo isso, foi o Chiquinho Scarpa, né? Falou, abaixo a luta de classe. Né? Resolveu o problema. Não, sério, eu não tenho, quer dizer, eu agradeço muito, essa foi de fato uma parceria incrível com esse livro. Nós ficamos muito orgulhosos, foi a Isabela que está aqui, que cuidou diretamente do livro, com o Marcos e toda a equipe. E é mais um livro que nos orgulha muito ter publicado, é um título importantíssimo, e nós estamos certos de que ele vai fazer um tremendo sucesso. É isso, muito obrigada a vocês. Eu estava